Boa noite, pessoal. Então, a gente dando seguimento às nossas aulas aí, né? Julho a gente pulou por causa das férias, e a gente atrasou um pouco em agosto, então a gente deve ter uma outra no final aí. Hoje a Isabela Gonzalez, nossa fellow de arritmia, vai apresentar sobre o tema fenótipos gerados por mutação no gene SN5A. Boa Obrigado, noite, Isabela. gente. Obrigado, Marco. Então, gente, eu vou começar com o tema que o Marco já apresentou. E é um tema denso, mas acho que dá para a gente ir levando e qualquer coisa vocês me interrompam aí. E para dar início, eu quis deixar claro o nosso objetivo, porque parece um tema muito específico, mas a intenção é a compreensão das mutações relacionadas a esse gene, exemplificar os múltiplos fenótipos relacionados e tentar explorar um pouco da decisão terapêutica, mais especificamente no caso clínico que eu vou trazer e na alteração específica desse gene. O caso clínico é um caso do nosso ambulatório do HC, é uma paciente sexo feminino, 22 anos. Ela foi investigada, começou uma investigação depois de uma história familiar do irmão. O irmão já tem uma miocardiopatia dilatada, e ela apresentava uma extracístole ventricular de alta densidade, 47% no Holter. O primeiro diagnóstico que eu consegui recapitular do prontuário foi em 2019. Essas extracístoles inicialmente tiveram tentativa de usar beta-bloqueador, não respondeu, tentou sotalol, não respondeu, e essa paciente internou em abril, e em abril de 2024 ela fez um novo Holter para controle. Ela tinha uma TV sustentada no Holter. Mantinha sintomática em todo o tempo, ela ficou no CTI com uma proposta de impregnação em amiodarona, fez a impregnação, depois foi mantida com dose oral, a despeito de todo o tempo está assintomática, apesar desse resultado do Holter. O irmão apresenta um quadro similar, eu vou apresentar o quadro dele também, e ela vem evoluindo com uma queda leve da fração de ejeção, apesar que a comparação da fração de ejeção, vocês vão ver que são com métodos diferentes. Então, fica um pouco difícil saber se já não era assim ou se essa queda realmente é nova. É uma paciente que ela tem um déficit intelectual, ela foi diagnosticada com TDAH, ela tem um atraso de aprendizado, na escola ela precisa de auxílio, mas ela faz faculdade, ela tem uma obesidade, o MC de 33, e ela e o irmão têm esse ceratocone. Ela de medicação atual, ela está com carvedilol 12,5, ela está com enalapril, ela está com espironolactone, está com 200 miligramas de amiodarona 2 vezes ao dia. Essas medicações foram otimizadas para ICFER, de acordo com o último exame que eu vou demonstrar para vocês. Dos exames antigos, o que eu achei mais, assim, no prontuário foi o Holter de 2019, que ela tinha essa arritmia ventricular complexa, polimórfica, né, e muito frequente nesse Holter, que eu acho que aí não anotaram a densidade, mas estava descrito como alta densidade, e com TVNS representando 8% dos batimentos. Do eco que ela tinha de 2019, tem uma fração de ejeção ainda preservada, de 73%, sem alteração de VD ou valvopatia associada. Ela fez uma ressonância cardíaca em 2020, não tinha alteração nem da fração de ejeção de VE nem de VD, não tinha realce, e uma fração de ejeção de 68%. Depois ela fez um teste ergométrico, que eu achado mais interessante do teste é que ela reduzia as arritmias no esforço. E eu não consegui, não coloquei o traçado aqui para não ficar muito grande, mas da última vez que a gente viu ela no ambulatório, a gente olhou isso. Esse é o teste genético que ela fez junto com a Ana no ambulatório, e esse teste genético dessa paciente veio com uma variante patogênica, que é esse do SCN5A, essa variante que eu vou descrever mais para frente para vocês, e com padrão heterozigoto. No Holter, que essa paciente trouxe agora em abril para a gente, em abril, que proveniente daquela internação que eu tinha dito, eu trouxe para a gente ilustrar e para vocês verem um pouco do polimorfismo dessas extracístoles. Foi um Holter muito discutido em equipe, deu muita dúvida do padrão, se era realmente ventricular, o que estava acontecendo. Então, ela tinha 65% de ectopia ventricular, e aqui eu coloquei só para a gente ter uma noção quão polimórfica eram as morfologias apresentadas por essa paciente. E aqui são alguns dos traçados. Eu quis trazer traçados que mostravam o ritmo sinusal para a gente entender um pouco do ritmo de base dessa paciente, e alguns traçados em que a gente vê algumas morfologias muito
diferentes, algumas morfologias que são claramente ventriculares, mas outras que não parecem nem um batimento de fusão, nem um batimento próprio da paciente, como esse um, dois, três, o quinto batimento aqui, a gente fica muito na dúvida o que está acontecendo, e em todo o traçado ela apresenta esse padrão polimórfico. Eu peguei algumas fases aqui que dão para vocês perceberem, teve algumas fases de taque atrial também durante o traçado. Isso daqui correspondeu a quase, assim, o tempo todo em que ela manteve com o Holter. Dos exames atuais, nessa internação desse Holter que eu estou mostrando para vocês, foi quando ela fez o uso da amiodarona, impregnou e saiu. O último Holter dessa paciente, depois desse uso de amiodarona, otimização da dose, ela já saiu com extrasístole de baixa densidade, teve pouquinha, acho que foi 1%, com extrasístole só isolada, polimórfico e um par. Então, ficou um exame muito... Ela teve uma resposta impressionante ao uso da amiodarona. Essa paciente fez uma ressonância cardíaca. Me desculpa, a data aqui ficou errada. Essa ressonância é atual. Aqui ficou a data de 2002, mas ela é desse ano. Ela fez lá no Hermes Pardini. Então, me desculpa, depois eu corrijo a data aqui certinho. Mas ela, nessa nova ressonância, ela veio com uma piora da fração de ejeção, como eu disse para vocês, a gente está comparando ecos prévios que tinham fração de ejeção preservada com uma ressonância, a despeito que ela tem uma ressonância também que tinha fração de ejeção preservada, mas nessa agora a gente tem uma queda para 41%, e de realce veio com uma discreta área de fibrose na região mesocárdica, no segmento ínfero-basal. Eu entrei em contato com a médica que fez a ressonância, ela falou que a área é muito pequena, mas que ela quis considerar devido ao pedido que a gente fez, vendo que a paciente tinha uma suspeita de uma miocardiopatia dilatada. Então, ela considerou, mesmo que discreta essa área, ela destacou aí no laudo do exame. O último eletro dessa paciente apresenta só esse ritmo ectópico atrial, sem presença de extrasístoles, conforme já visto no Holter mesmo. Então, isso tudo são os exames da última consulta dela, está estável, continua assintomática, usando os 400 miligramas de amiodarona no dia. O caso clínico 2 é do irmão dela, é um paciente de 24 anos, ele tem uma ICFR, ele já desenvolveu uma miocardiopatia dilatada com disfunção grave há mais tempo, ele tem uma fração de ejeção de 28%, e desde então ele tem uma extrasístole polimórfica frequente, ele realizou o teste genético também, tinha a mesma mutação da irmã. Em 2017, foi até aventada a possibilidade de fazer uma ablação, mas durante o estudo eletrofisiológico viu o caráter tão polimórfico dessas extrasístoles, não foi considerada, então, possibilidade de ablação. E esse paciente não tinha realce tardio em 2017, mesmo com essa disfunção toda. Ele apresentou também uma boa resposta à amiodarona e teve uma recuperação parcial da fração de ejeção. A última fração de ejeção dele foi de 49%. É um paciente que está em uso de carvedilol 25, enalapril, espironolactona, amiodarona, um comprimido por dia, e esse ácido valproico, porque esse paciente ele já teve um AVC cardioembólico, foi em contexto de flutter, ele tem alguns Holters contraçados também de flutter, ele foi até trombolizado, precisou fazer uma craniec, e esse paciente já teve alguns eventos de epilepsia, por isso que ele usa ácido valproico, anticoagulado com rivaroxabana. Eu não encontrei registro de atendimentos tão recentes desse paciente, talvez esteja no ambulatório da cardio, mas na ritmo eu não achei tão recente. E aí, eu não sei se essa dose da amiodarona está se mantendo, porque o último Holter dele, a gente vê que ele também teve ectopias ventriculares, essa é de abril, quase no mesmo período, no mesmo dia da outra paciente, da irmã dele, ele tem ectopias de 52% também, e todas com padrões polimórficos. Alguns traçados, eu tenho um traçado completo, se alguém quiser ver, mas alguns traçados também demonstram essa característica polimórfica do paciente. Aqui a gente vê, né, eu também tentei trazer algum traçado que tinha um ritmo sinusal do paciente, aí a gente vê que ele bigemina, mas aqui a gente já vê esse polimorfismo, a gente não consegue definir muito bem a parte que é ventricular, a parte que é sinusal dele, achei o traçado bem confuso. E aqui são algumas fases de flutter que ele apresenta. Então, esses dois casos clínicos são para ilustrar um pouco do que a gente vai discutir, mas antes disso, eu fiz um heredograma da família desse paciente, porque eu acho que todo caso que a gente vai discutir que tem esse fundo genético, acho que é importante a gente trazer para tentar descobrir quem é o caso índice. Ficou um pouco difícil, a mãe explica muito bem, só que ela trouxe até o atestado de óbito, o atestado de óbito da mãe, que morreu aos 22 anos. Então, a avó desses meninos morreu aos 22 anos, mas na declaração de óbito está como valvopatia reumática.
assim, difícil dizer, né, assim, de ter esse diagnóstico, não tinha nenhum outro exame associado, mas ela me explicou, a forma com que a mãe me explicou, eu fiquei muito na dúvida se foi realmente uma morte súbita, sabe? Ela ficou com uma dificuldade de me explicar, porque ela era pequena, e então é tipo assim, o relato do relato. Então a gente ficou aí, eu deixei como caso aqui médio índice aí que a gente não sabe, mas ela é filha única, ela não tem irmãos, os irmãos que ela tem são só por parte de pai, e nenhum tem uma doença cardiológica, e ela tem 2 filhos, a terceira filha não foi testada, ainda não é acompanhada, pelo que a mãe falou. Se a Ana souber de alguma coisa que for para complementar aqui, que ela conhece esses pacientes há mais tempo do que eu. Mas os dois, tanto o caso 1, que é essa primeira paciente, quanto o caso 2, eles têm a mesma variante com a mesma mutação. E é ela que a gente vai dar mais ênfase hoje. Então, gente, entrando um pouco no tema que ficou para eu trazer para vocês, a discussão é quais são os possíveis fenótipos correlacionados a esse gene. Antes de tudo, a gente precisa saber sobre os canais de sódio. Vocês vão ver que o SCN5A, ele codifica uma das partes do canal de sódio. Então, que é essa proteína, né, a NAV 1.5, e ela vai estar relacionada à corrente rápida de sódio. Então, isso daqui é um potencial de ação que a gente está acostumado a ver dos cardiomiócitos. Então, aqui a gente tem a fase 4, né, onde a célula está em fase de repouso, e na fase 0 a gente tem a introdução de sódio do meio extra para o meio intracelular, fazendo a polarização dessas células, chegando na fase 1, onde a gente teria, teoricamente, na fisiologia, né, o fechamento abrupto também, porque aqui abre rápido esses canais de sódio, e aqui deveriam fechar rapidamente esses canais. E aí faz o equilíbrio aqui para entrar na fase de platô entre os canais de potássio e de cálcio, e aí aqui já começa a fechar, na fase 3 já começam a fechar os canais de cálcio e sair canais de potássio para a célula voltar a polarização, a despolarização, né, da célula. E aí aqui é só uma coisa que eu achei interessante para demonstrar para vocês, mas eu vou tentar deixar isso de forma mais clara, como que é a estrutura molecular do canal de sódio, porque infelizmente, apesar de muito teórico e pouco palpável esse conceito, vai ser necessário para a gente entender as alterações advindas da mutação desse gene. Então, os canais de sódio, gente, não pode esquecer que eles atuam tanto na velocidade de condução dos impulsos, como na comunicação intercelular das junções comunicantes. Então, qualquer alteração que a gente tiver aí, a gente pode alterar tanto a velocidade de condução, como até o mecanismo de propagação do impulso. Aí, entrando um pouquinho numa parte bem teórica, se não ficar muito claro, se eu falar rápido, vocês podem me interromper. Mas o gene SCN5A, ele é responsável por produzir essa alfa-subunidade, né, que é formada por 4 domínios. Cada um desses domínios, eles vão ter segmentos transmembranares que vai de S1 a S6. A gente não precisa saber muito bem especificamente isso, né? Que tem os domínios N, os domínios C, mas uma parte aqui que eu preciso frisar é que essas estruturas elas vão formar o poro condutor, onde vai propiciar a possibilidade do sódio passar do meio extra para o meio intracelular. Então, eles fazem o que chamam de get independente de voltagem. Então, se isso não tiver muito bem formado, esse poro, né? Pode acontecer do sódio ou entrar muito, ou entrar na hora errada, ou não entrar. E uma das consequências mais importantes de algumas alterações da mutação desse gene vai ser em um desses segmentos transmembranares, que é o S4, que é o único segmento positivo. Vocês vão ver que na nossa mutação, a permeabilidade, que é por onde o sódio entra, depende desse canal, vai ser a principal alteração, vai acontecer nesse segmento transmembranar S4. Então, aqui é só uma forma didática, assim, não tão didática, né, porque é difícil, mas de exemplificar a formação dessa subunidade codificada pelo gene SCN5A. Então, aqui, essa segunda figura é de baixo para cima. Vocês veem aqui, né, a fita de DNA, a transcrição, e aí a gente vai ver aqui os segmentos que eu acabei de falar com vocês, e aqui a formação do poro, onde propicia essa entrada e saída do sódio. Tem que lembrar que essa subunidade, ela além de ter toda essa formação iônica, ela interage com algumas proteínas acessórias. Então, às vezes,
não vão, a modulação desse canal pode ser por atuação não só desses domínios, dessas proteínas transmembranárias, mas também por interações com proteínas. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês que as alterações genéticas podem vir de vários locais. Por isso se torna tão diverso a quantidade de fenótipo que a gente pode ter relacionado a essa doença. Mas eu vou tentar explicar com mais calma. Então, a gente pode ter alterações do canal de sódio que vão ser correlacionadas ao ganho de função, à perda de função, e a gente pode também ter uma miscelânea, que é quando a gente tem tanto perda quanto ganho de função. Então, como eu tinha explicado para vocês, e eu acho que dessa parte todo mundo sabe um pouquinho, é que a gente tem essa fase de despolarização rápida da célula, na entrada rápida de sódio pela essa corrente inicial. O que era para acontecer é que aqui, normalmente, a gente tem um fechamento desses canais, e na fase 3, a gente pode até permanecer com uma quantidade de sódio aberta, mas ela é mínima. E quando a gente tem ganho de função, o que acontece é que, em vez desses canais, às vezes, se fecharem totalmente, eles podem ficar abertos um tempo maior, ficar persistente, e até na fase 3 aqui, ele pode permanecer aberto, que não é normal, ou ele pode se reativar precocemente. E aí, isso vão ter nomes, todas essas alterações de ganho de função, dependendo do mecanismo que elas são, que elas atuam, elas vão ter nomes diferentes. Então, no ganho de função, um mecanismo que a gente vê é esse mecanismo de janela, né, que chama window current, que é exatamente isso. É quando na fase 3, onde os canais de sódio tinham que permanecer fechados, eles ficam abertos ou tem uma reativação mais precoce. Isso vocês vão perceber durante o trabalho, que esse ganho de função, ele vai propiciar o evento de arritmias associadas a essa disfunção do canal. Já a perda de função, ela não tem muito a ver com essa persistência da abertura ou reativação do canal. Ela tem a ver com uma redução do pico da corrente de sódio. Normalmente, o desenho aqui, a cor azul, ela está ligada ao nosso mecanismo normal. Você tem a entrada rápida de sódio, faz esse pico grande de entrada de sódio na célula. Quando a gente tem perda de função, e algumas síndromes que eu vou explicar mais à frente vão estar ligadas a isso, esse pico vai estar bem menor, e isso pode causar uma disfunção, e que vai ser refletida tanto eletrocardiograficamente como clinicamente com a apresentação de algumas síndromes arrítmicas. A perda e o ganho vai ser quando a gente tem o overlap dessas duas condições. Aqui, essa segunda figura, eu vou repetir ela mais para frente, não precisem se ater a isso agora, mas é só para a gente ter uma noção em que fase acontece cada uma dessas alterações. Então, gente, entrando um pouco, saindo um pouco dessa fase de fisiologia, que é muito difícil, mas entrando um pouco nos fenótipos associados, a gente sabe que cada um dessas alterações iônicas vão levar a um fenótipo. Então, o ganho de função, em muitas das vezes, vai estar ligado ao que a gente já sabe, né? A gente aprende quando a gente discute a síndrome do QT longo, principalmente T3, a gente vai ver esse ganho de função. Perda de função a gente vê principalmente no Brugada, nas síndromes do seio sinusal, a gente vai ver também nas doenças, nas miocardiopatias, a gente pode ter perda de função, mas vai ter algumas situações que a gente vai ter um overlap, que a gente vai ter, igual eu tinha explicado anteriormente, e acabam se formando algumas doenças que o paciente tem tudo. Ele tem QT longo, ele pode ter FA familiar, são mais raras, mas existem. E a FA familiar também, ela fica numa condição intermediária, que normalmente está ligado a uma redução daquele pico de sódio inicial, mas ela pode também estar ligada a ganho de função. Então, os estudos ainda são iniciais, não tem muito como fechar esses grupos, delimitar muito bem. Só o Brugada e a síndrome de QT longo que a gente tem mais certeza do mecanismo associado. E esse quadrinho, vocês vão ver que ele fica um pouco polêmico no decorrer do trabalho, porque as miocardiopatias dilatadas, que eu vou apresentar, nesse trabalho ele coloca como perda da função do canal de sódio, mas nos principais trabalhos que eu vi, a maioria deles, principalmente do gene correlacionado à discussão, do caso clínico apresentado, está ligado a ganho de função. Então, só para não ficar muito perdido. E aí, eu pergunto para vocês, por exemplo, o Brugada, né, as miocardiopatias relacionadas à perda de função do canal de sódio, já que o mecanismo é o mesmo, por que a gente não tem o mesmo fenótipo?
Por que o paciente do Brugada ele não se apresenta, já que o problema é a perda dessa função, da mesma forma que um paciente com miocardiopatia dilatada? Por que o paciente, às vezes, com a FA familiar, não tem uma mesma apresentação também que esses pacientes? E aí, eu trouxe um pouco desse trabalho, que ele pergunta assim, né, por que tantos fenótipos, qual que é a explicação disso? E ele traz alguns alterações extrínsecas que podem acabar modificando. A gente sabe muito bem, quando a gente exemplifica Brugada, QT longo, a gente sabe muito bem das alterações circadianas, né? Então, Brugada, por exemplo, o paciente durante a noite tem mais eventos. A síndrome do QT longo, principalmente T3 também, é mais quando o paciente dorme, porque vai ter correlação com a bradicardia desses pacientes. O gênero, né? A gente sabe que Brugada está mais correlacionado com o sexo masculino, então a gente vê que tem uma influência desses fatores externos modificadores. Os fatores genéticos também, porque às vezes, apesar do paciente ter uma mutação específica, ele pode ter um gene associado que ele não é o causador da doença, mas ele é modificador. Então, por exemplo, você tem um gene patológico que ele faz perda de função, mas você tem um outro que ele não é patológico, ele pode vir classificado como VUS, mas ele é modificador da atuação do gene que é patológico. Então, isso também pode alterar o fenótipo e a idade, né? A gente sabe que muitos pacientes com SCN5A, eles podem apresentar problemas no sistema de condução e a gente sabe que o envelhecimento, a degeneração do sistema de condução também pode piorar. Então, vão fazendo os fatores modificadores adicionais que fazem tantos fenótipos associados a essa mutação. Ai, acho que... Espera que eu não estou conseguindo mudar agora. Pronto. Então, vocês vão ver que sobre as alterações, as outras canalopatias associadas, né, as doenças associadas a essa mutação, eu não vou entrar tanto, eu vou só pincelar para a gente não deixar de passar e não deixar de ouvir que estão correlacionados à mutação desse gene. Mas a principal intenção aqui hoje é abordar sobre as miocardiopatias dilatadas. Então, falando um pouco do QT longo, são 17 subtipos. A gente sabe que a maioria dos subtipos, 85% deles, vão estar correlacionados à mutação do canal de potássio. As mutações relacionadas ao QT longo do tipo 3 vão ser 5 a 10%, e elas sim estão ligadas à mutação do gene SCN5A. E aqui eu achei bem interessante que quando a gente entende que a mutação é por um ganho de função e por uma persistência da abertura dos canais de sódio na fase 2, a gente começa a entender que esse paciente ele vai ter uma repolarização mais extensa e, por isso, um QT mais longo e, principalmente, causando, durante contextos de bradicardia, por causa dessa fase onde que o canal de sódio está alterado. E aí, é interessante ver que, nesses pacientes, eles vão ter principalmente o QT longo durante a bradicardia, por isso quadros de maiores eventos arrítmicos fatais durante o sono. Então, são pacientes que às vezes a gente pode ver até QT normal durante o esforço. Por isso que às vezes a gente fala, né, que esse paciente tem mais evento dormindo, e aí nesse estudo ele coloca aqui que o primeiro evento arrítmico pode ter alta probabilidade de ser fatal durante o sono, e é sempre, às vezes, o primeiro evento arrítmico ele é fatal, às vezes não dá chance de descobrir antes, e acontece muito comumente durante ou após a puberdade. Isso, durante esse paper, ele discute até a influência hormonal nesses canais, e por isso o maior acontecimento durante a puberdade. A síndrome de Brugada, que todo mundo conhece, é uma doença elétrica primária, né? Foi o primeiro gene associado à doença de Brugada. A gente sabe que tem mais de 20 outros genes, e a gente sabe que o rendimento genético do teste genético na síndrome de Brugada é de aproximadamente 20%. Ele tem uma natureza oligogênica para Brugada, como um fator, sendo esse gene o fator genético mais forte, e a gente sabe também dessas influências dos fatores externos modificadores, né? A febre, certos medicamentos. Então, lembrando que QT longo vai estar ligado a ganho de função, Brugada a perda de função. E aí, esse é um exemplo, que aqui, diferente daquela fase que a gente vê que na fase 2 e na fase 3, principalmente durante a repolarização, ia manter os canais de sódio abertos, aqui a gente tem uma redução do pico, principalmente na fase 0, onde tinha que ter
essa despolarização rápida, abertura rápida dos canais de sódio, isso não acontece de forma correta, fazendo esse gradiente entre os canais de sódio, principalmente da parte, né, do epicárdio para o endocárdio, e na via de saída do VD, como a gente sabe. E aí isso vai causar alterações arrítmicas e até alterações eletrocardiográficas que a gente vê no Brugada do tipo 1. A elevação do segmento ST, principalmente da parte precordial direita, não tem um mecanismo muito bem esclarecido, porque a repolarização aqui não estaria tão alterada quanto nas outras patologias ligadas à mutação do canal de sódio. É mais na fase rápida mesmo da despolarização. Os outros fenótipos, gente, vocês veem que tem 1000 fenótipos relacionados à mutação desse gene. Então, Levnegre, né? Não sei como pronuncia direito, me desculpa. Tem uma progressão gradual dos bloqueios, né? Uma doença mais do bloqueio, podendo levar bloqueio AV completo, geralmente paciente mais velho, também está associado a essa mutação. A gente acaba não testando tanto, porque é um paciente que já está mais velho, a indicação de marca-passo não vai fazer tanta diferença ali e a apresentação é mais tardia mesmo. A síndrome do nosso sinusal doente, a gente vê que está correlacionado também à perda de função com casos familiares descritos. Esse a gente já pode ver em pacientes mais jovens. A fibrilação atrial, que eu comentei com vocês, pode ocorrer em corações estruturalmente normais. E essa mutação, ela está ligada tanto à perda quanto a ganho de função. E os estudos ainda não colocam muito bem ao certo quando a gente deve indicar o uso desse teste genético para fibrilação atrial, né, da mutação do SCN5A, mas normalmente ele vem nos painéis. E outro ponto também que eu achei interessante é como eles classificam FA familiar, né? Eles colocam que é quando você tem um parente de primeiro grau que também tem FA, sem serem idades maiores de 65 anos. Então, eu deixei só isso, a Ana vai abordar mais essa parte genética da FA e a gente vai ter mais esclarecimentos. E esses complexos ectópicos prematuros vai ser um ponto que vai ser a nossa discussão, que vai estar dentro da nossa mutação das miocardiopatias. E ele aqui veio em outros fenótipos e não dentro da miocardiopatia, que é o próximo tópico que eu vou explorar, porque ainda se questiona se os complexos ectópicos são a causa da miocardiopatia, e a mutação levou a esses complexos ectópicos e os complexos ectópicos levaram à disfunção, ou se essa mutação leva realmente a uma miocardiopatia. Então, achei bem interessante isso, que vocês vão ver que eu vou repetir essa discussão. A síndrome de overlap, gente, eu não vou entrar muito aqui não, é uma mutação bem específica, tem vários trabalhos citando famílias com esse mesmo padrão, principalmente na Holanda, e são pessoas que conseguem, por meio dessa mutação, por meio de overlap mesmo de ganho e perda de função, ter sobreposição de doenças como disfunção do nosso sinusal, Brugada, QT longo. E tem até um acompanhamento recente, um estudo muito interessante sobre Brugada, que faz um acompanhamento de longa data desses pacientes, a gente até apresentou lá no ambulatório, que demonstram que pacientes com Brugada, eles têm apresentado mais sintomas de bradicardia, disfunção do nosso sinusal, do que arritmias ventriculares. E o questionamento que esse paper mostra é se, muitas das vezes, o Brugada não estaria nesses casos relacionados à síndrome de overlap. Então, aqui eu não vou entrar, e agora a gente chegou no ponto que interessa, as miocardiopatias dilatadas. A gente sabe que quando a gente tem pacientes com disfunção que a gente não consegue achar muito bem a causa, não é Chagas, não é coronariano, a gente tem um painel que a gente testa genético que pode tentar nos ajudar a esclarecer muito bem quando as causas estruturais não foram muito óbvias e definiram muito bem esse padrão. A gente tem mais de 60 genes responsáveis pelas miocardiopatias dilatadas. A maioria das variantes do SCN5A que alteram proteínas não são deletérias, mas as 20 mutações diferentes que causam disfunção, elas são do tipo missense. O que é missense? Eu até deixei um quadrinho aqui que a gente não trabalha tanto com isso, fica um pouco difícil de entender. Missense é toda mutação que a gente tem, que a gente teve uma troca das bases do DNA. Então, por exemplo, trocou a arginina pela glutamina, e aí isso formou uma proteína diferente e fez uma alteração no funcionamento dos canais iônicos, por exemplo. E aí pode estar ligado tanto a ganho ou perda de função. Vocês vão ver que a nossa paciente, ela teve essa alteração e por isso que ela tem uma disfunção dos canais de sódio.
E achei interessante esse dado, que 1,7% das miocardiopatias dilatadas estão ligadas à mutação do SCN5A. Não achei tão baixo assim, achei que é relevante a gente saber quais são os padrões mais comuns para a gente conseguir, às vezes, muito antes do teste genético, saber quando pensar que essa miocardiopatia dilatada pode estar associada, porque a gente sabe da dificuldade ao acesso ao teste genético, então depender disso para estimar a associação pode ser um pouco tardio, e vocês vão ver que o tratamento, ele muda, e muda até um pouco do paradigma do que a gente faz, vocês vão entender aí para frente. Então, complementando um pouco, essas miocardiopatias dilatadas por mutação nesse gene, elas vão interferir nesses canais que eu já expliquei no começo do trabalho, e elas podem levar à dilatação e à disfunção contrátil. Quando é por perda de função ou redução na expressão, são mais comuns defeitos de condução. Então, bradicardia, pacientes com defeito do nó sinusal. E aí, vocês vão ver que, normalmente, esses defeitos de condução, eles precedem a miocardiopatia, em 15 a 20 anos. Então, chama atenção aqui para aquele paciente que você acompanha no ambulatório, e ele é jovem, tem um marca-passo, não é algo congênito, e você fica ali, uai, por que esse paciente precisou de indicação de marca-passo tão novo, né? Como bradicardia, uma doença do nó, que você não sabe explicar muito bem, pode começar a ligar o sinal de alerta, porque às vezes, neste momento, esse paciente ainda não tem disfunção ventricular, não tem alterações na ressonância cardíaca, mas daqui a uns anos, esse paciente vai precisar continuar sendo investigado, então não é aquele paciente que a gente pode deixar para lá, já está tranquilo com marca-passo e eu posso esquecer desse paciente. Não, esses eventos podem preceder essas alterações de disfunção ventricular. No ganho de função, muito mais do que na perda de função, a gente vai ter arritmias de longa duração. São eventos mais ventriculares, mais ligados à taquicardia. Então, a gente já percebe que a gente vai conseguindo delimitar qual alteração genética pode estar relacionada. E aí, entro para vocês aqui alguns questionamentos atuais que vêm sendo realizados em relação a essa mutação. Será que o gene do SCN5A é um gene genuíno da doença da miocardiopatia dilatada? Quais variantes que são correlacionadas a esse quadro, né? E quais são os fenótipos relacionados a isso? E aí, um questionamento que eu vi em todos os papers que eu estudei é se, igual eu já mencionei, se essa mutação é a causa ou a consequência dos eventos arrítmicos. E aí fica aí, né? O ovo ou a galinha. Quem veio primeiro ainda não se sabe, os estudos tentam nos ajudar com essa resposta. E um dos estudos que eu achei mais interessante, que para mim, assim, ele trouxe um esclarecimento muito grande, mais especificamente sobre a nossa paciente, foi esse. É um paper que foi publicado na Circulation em 2021, e ele traz como objetivo tentar agrupar esses fenótipos dessas mutações e documentar, né, para a gente tentar correlacionar o padrão de doença, o que é o mais comum, qual que é a alteração genética, é mais perda, é mais ganho. E aí ele avalia esses mecanismos e também tenta estabelecer padrões de tratamento que tiveram sucesso diante das miocardiopatias dilatadas. Foram 173 indivíduos afetados, 94 homens, 68 mulheres e 11 não declarados, 29 famílias no total, com 18 variantes únicas de mutação nesse gene. 11 variantes com ganho de função. E vocês vão perceber que, não só nesse paper, mas os outros papers que eu olhei, a maioria das mutações correlacionadas à miocardiopatia estão ligadas a ganho de função, e o que contradiz um pouco aquela primeira figura que eu demonstrei para vocês. O período analisado desse paper foi de 2005 a 2020, e todos os probandos tiveram arritmias. 66% só desses probandos é que tiveram como primeira apresentação a miocardiopatia dilatada. Os outros, todos abriram um caso inicialmente com arritmia. Aqui foi só como que foi feito, a metodologia, as escolhas dos estudos, e aqui eu já deixei grifado que foram esses 29 famílias com 18 variantes. Aqui estão as variantes estudadas. Lógico que eu não vou me ater a todas, né, gente? Eu nem tenho esse conhecimento, mas eu deixei aqui grifada essa especificamente para a gente entender o porquê que eu quis destacar. Então,
eu custei a entender isso, mas eu trouxe aqui para ficar um pouco mais mastigado. Essa mesma mutação que eles mostram no estudo é a mutação dos nossos 2 casos clínicos. Vocês veem que a forma de escrever aqui está um pouco diferente. Aqui a gente tem PR222Q, mas é porque, às vezes, a gente pode usar abreviações para o aminoácido alterado. Então, a arginina, e ela tem um símbolo, ela pode ser abreviada como R, e a glutamina pode ser abreviada como Q. Por isso que no estudo eles colocaram assim, mas é a mesma coisa. Aqui está mostrando que a gente teve um missense. Então, a arginina foi trocada pela glutamina, teve uma mutação por glutamina, e isso causou uma disfunção do tipo ganho de função. Aqui é o window current, né, que é aquela corrente de janela que eu expliquei para vocês. E aqui o ganho também de função, mantendo um período refratário mais prolongado, né? Aqueles canais de sódio aberto. Eu vou mostrar de novo a figura. Então, só para vocês verem que o estudo conseguiu também representar a nossa amostra da nossa paciente. E aí, correlação com o caso clínico. O que o estudo mostrou? Que essa mutação, nessa mudança dessas proteínas, ela leva a alterações do tipo ganho, e principalmente nesse window current, que é uma reativação prematura dos canais de sódio, que vai acontecer tanto na fase 2 e na fase 3, e na fase 4 também, onde era para ter já canais de sódio fechado, mantendo só membrana lipolarizada, ele começa a permitir a passagem de cátions, fazendo com que o potencial de membrana de repouso tenha um poro aberto, uma corrente de poro, que é essa roxinha aqui, que não é fisiológica e não era para acontecer. Isso propicia com que mais arritmias ocorram, já que essa célula não estava preparada. Então, vai acontecer aqueles complexos prematuros que eu falei anteriormente, porque aqui não era uma fase de ter batimentos novos. E aí, eles vão acontecer batimentos ectópicos, polimórficos e multifocais. E eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco do padrão demonstrado no Holter da nossa paciente. Esse é o defeito mais comum identificado em todo o estudo. Essa alteração genética foi a mais comum. Das 11 variantes identificadas, 6 tiveram esse defeito. E todas essas alterações estão relacionadas a ganho de função. Por que eu estou frisando tanto que há ganho de função? Parece uma mera característica fisiológica, mas não é. Eu estou reforçando porque isso vai ajudar a gente quando a gente for decidir o tratamento desses pacientes. E aí ele dá sequência e começa a falar quais que foram as formas de apresentação fenotípica diante de cada mutação apresentada. Então, pacientes que tiveram como alteração no canal, como essa corrente de janela e esse poro de passagem aberto, quando não devia ter na fase 4, o que vai acontecer? Porque a nossa paciente, ela está aqui, ela está nessa segunda linha. Eu até dei um zoom para a gente ver, mas vai ser no próximo slide. Aqui, eu só deixei as características gerais, incluindo todos os genes alterados, o que tiveram perda, o que teve ganho, o que foi o comum em todos. Em todos, foram arritmias ou distúrbio de condições, de condução, famílias onde que o probando não apresentou miocardiopatia como forma inicial, eles apresentaram em algum momento da vida, todos apresentaram, ninguém ficou sem ter miocardiopatia dilatada. 51% dos pacientes tiveram esse diagnóstico durante o acompanhamento, e aqui eu falei que todos, é porque o resto perdeu o segmento, mas de todos que mantiveram o segmento, todos tiveram diagnóstico. E 3% só dos pacientes com genótipo positivo não tiveram fenótipo. Então, a gente vê que a chance de ser um paciente que tem genótipo e fenótipo positivo é muito alta. No nosso caso, a nossa paciente, qual que foi o fenótipo apresentado na mutação correlacionada com essa proteína, né, que eu citei inicialmente? 73 pacientes, né, que tiveram esse quadro, que tiveram essa mutação, 59 deles tiveram alteração genotípica e fenotípica. 51 dos pacientes tiveram apresentações com esses ritmos ectópicos, essas extrasístoles ventriculares. 12% dos pacientes tiveram casos de... 12 pacientes, não é 12%, me perdoa. 12 pacientes tiveram casos de morte súbita associada. E 21 pacientes, desses todos que tiveram esse gene,
tiveram arritmias atriais associadas. E eu não sei se vocês lembram, quando eu apresentei o caso clínico anteriormente, a nossa paciente que tem essa alteração genética, ela teve ectopias ventriculares, ela tem história de morte súbita, que aqui incluiu história de morte súbita, e aqui ela teve arritmias atriais também, né? O irmão teve o flutter e ela tem ectopias atriais. E aí, essa variante, a mesma da nossa paciente, foi a mais frequentemente relatada nesse estudo, foi identificada em 73%, em 73 indivíduos afetados, de 11 famílias, de locais diferentes, não é de um grupo, de um centro único, foi de locais diferentes, então a gente não tem tanto um viés de população. E o fenótipo foi isso que eu falei, esses batimentos ventriculares prematuros, multifocais, e esses batimentos atriais também. Não houveram casos de miocardiopatia dilatada sem arritmia associada. Eles deixam isso bem claro. Gente, eu estou tentando falar, se eu estiver confusa, vocês me interrompem. E aí, eu achei bem interessante, porque eles colocam esse eletro, que é do próprio paper, demonstrando o padrão que fica essas extrasístoles multifocais, que foi visto em 68% dos pacientes. São complexos ventriculares que podem ser estreitos, porque eles são ele é um complexo septal alto, por isso que ele fica com esse padrão mais estreito, e complexos largos, que eles podem variar com padrão de bloqueio de ramo esquerdo ou direito. Eu posso até voltar depois da apresentação para a gente ver o Holter, mas o Holter da nossa paciente é exatamente isso, é exatamente esse achado. É esse padrão multifocal que a gente ficava até na dúvida se ela estava bigeminando em algumas horas, se um dos batimentos era batimento sinusal dela mesmo e era um batimento mais estreito, e depois ela abre com um complexo mais largo, o irmão faz o mesmo padrão. E esse mecanismo está atribuído à atividade prematura das fibras de Purkinje septais altas e distais, por alteração nesses canais de sódio. E aí, aqui ficou muito texto, mas eu não tive como resumir, são alguns dos resultados desse estudo. Tá? Eu trouxe em tabela, mas ficaria muito denso para a gente ver só por tabela. Então, ele traz que nesse estudo, nesses acompanhamentos desses pacientes com a mesma mutação do que a nossa, eles tiveram resolução dessas extrasístoles ventriculares multifocais durante o exercício, e eu não sei se vocês se lembram que a nossa paciente também, no teste ergométrico, apresentou o mesmo padrão. Isso foi visto em 5 famílias, das 11 que tiveram esse padrão. 33% dos pacientes tiveram arritmias ventriculares sustentadas, 29% apresentaram arritmias atriais, incluindo fibrilação ou ritmos juncionais acelerados, 58% tinham miocardiopatia dilatada, sendo que 12% eram graves, mas todos antes tinham arritmias documentadas. Eles frisam muito isso, gente, porque vocês vão ver na parte da discussão, é que eles falam que não faz muito sentido num paciente que tem miocardiopatia dilatada, mas não tem nenhuma arritmia associada, você investigar o gene SCN5A, porque as miocardiopatias desse gene estão relacionadas a arritmias. E aí ele dá prosseguimento e fala que 16% dos pacientes têm histórico de parada cardíaca ressuscitada ou morte cardíaca súbita na família. E a nossa paciente também tem, né? O caso da avó, que a gente ficou meio que em dúvida do que realmente aconteceu. Não houve casos de parada cardíaca em pacientes que não sem disfunção. Os defeitos de condução não foram uma característica proeminente nesse grupo, nessa mutação. Nas mutações de ganho de função, defeito de condução não foi a coisa predominante. Os 4 indivíduos que apresentaram um bloqueio atrioventricular, eles eram mais velhos, então provavelmente por uma degeneração mesmo do sistema de condução e não pela mutação. 19 indivíduos tiveram CDI inserido para prevenção primária ou secundária e só 3 tiveram complicações relacionadas ao dispositivo, choques inapropriados ou problemas de posicionamento de eletrodo. O que eu achei difícil, eu olhei até no apêndice, né, do paper, é que eu não vi os choques apropriados pelo CDI. Eu não vi o quão bem indicado foi o CDI, sabe? Assim, nos que fizeram prevenção primária nesses casos. Então, eu não consegui achar esse dado, a gente pode até tentar rever junto depois. Um indivíduo morreu, mas foi durante uma tentativa de extração de dispositivo. E aí ficam essas discussões que foi um resumão dos fenótipos relacionados à mutação da nossa paciente que envolve ganho de função dos canais de sódio. Aqui é uma tabela do próprio paper,
com tudo isso que eu falei, e acho que aqui deixa a gente mais, né, esse ganho, esse canal aberto desse poro, mais a corrente de janela, né, que essa tradução é um pouco grosseira, né, gente, é o window current, que é aquela abertura precoce dos canais de sódio, mostrando a mesma coisa que eu falei, o predomínio dessa ectopia ventricular polimórfica multifocal, o predomínio de miocardiopatia dilatada associada, pacientes com arritmias ventriculares são muito comuns, ventriculares também, e poucos fazem disfunção severa, não é o predominante, mas podem fazer, e a gente vê aqui que as doenças do sistema de condução não são predominantes nesses pacientes. Quando a gente fala dos pacientes que têm mais perda de função, que apresentam outras alterações de mutação, já é um quadro totalmente diferente, com predomínio das doenças de sistema de condução. E aí ele entra numa parte que eu amei também, assim, eu achei bem interessante, que é sobre a eficácia da terapia farmacológica direcionada. Ele fala que durante o acompanhamento desses pacientes, teve documentado o tratamento em 23 pacientes. Lembrando que a amostra era muito maior do que isso. Mas 23 desses pacientes são os únicos que a gente conseguiu. Eles documentaram o tratamento nos que tiveram ganho de função, não necessariamente na mutação da nossa paciente. Dos 23 que tiveram ganho de função, 14 desses indivíduos tiveram a mesma mutação que a nossa paciente. E o que chama bastante atenção, gente, é que a maioria deles tiveram um sucesso importante com o tratamento com a amiodarona, assim como a nossa paciente, mas melhor ainda foi o tratamento com flecainamida. E aqui está um pouco do resumo do que eles trazem. 20 casos de sucesso completo do tratamento, que são 87% da amostra, com agente bloqueador de canal de sódio, nesses pacientes. Os critérios para considerar sucesso foi o alívio da carga arrítmica e a reversão completa da disfunção sistólica. Achei isso bem interessante. Porque, lembrando, a gente não usa muito os bloqueadores, não, a gente contraindica, né, o uso dos bloqueadores de canal de sódio em pacientes com disfunção. Mas o artigo, ele traz justamente essa discussão, que talvez aqui a disfunção seja causada pela arritmia. Então, você usar um bloqueador do canal de sódio numa condição que tem ganho de função do canal de sódio, você pode neutralizar esse ganho e fazer reversão da doença. Então, achei bem interessante, fica aí um ponto para a gente discutir após minha apresentação. E sendo que desses representantes, a flecainamida foi o mais utilizado, a gente sabe que a gente não tem no Brasil, né? Assim, não sei se a gente consegue importar, os meninos depois vão poder dizer para a gente, mas o que a gente usa aqui equivalente a isso é a propafenona. Os 5 eventos adversos com o uso do bloqueador do canal de sódio, eles colocam a amiodarona junto nesse grupo, a gente sabe que a amiodarona não está nesse grupo, mas ela age também nos canais de sódio, por isso que ele está aqui, mas foi tireoidite em um paciente só, e 2 fizeram QT longo em contexto de uso de amiodarona. A flecainamida causou BAV grave em só um paciente e fez um flutter conduzido rapidamente num paciente também. E a quinidina causou diarreia leve e teve algumas alterações em mucosa de um paciente, mas a gente não teve nenhuma alteração fatal. A maioria dos estudos relatou falta de sucesso nesses pacientes com ganho de função quando usados beta-bloqueadores. E aí, eu trouxe aqui só um caso, um case report, né, que saiu na ESC também, mas é porque eu achei bem interessante, eu nem sei o que é esse nome que eles usam aqui, mas ele traz um caso de uma gestante de 29 anos, que começou com um caso muito peculiar, parecido com o da nossa paciente, e aqui eu trouxe só o resumo para não alongar muito a apresentação, que já é densa demais. Mas ele traz nesse case report que em 2012 a paciente apresentou palpitações, um eletrocardiograma bem similar ao da nossa paciente, do Holter, né? Ela já tinha um caso de uma irmã que tinha tido morte súbita, que não foi realizada a autópsia, e a gente não tinha a história clínica muito bem. Essa paciente chegou a fazer um estudo eletrofisiológico que também mostrou essas extrasístoles mais ligadas ao potencial precoce ali nas fibras de Purkinje. Em 2013, ela começou com a amiodarona, porque com a ablação não adiantou, era muito polimórfica, não teve sucesso com a ablação, e aí eles resolveram
tratar com a amiodarona. Ela não apresentava realce tardio na... Não, ela tinha algumas áreas de fibrose com realce na ressonância, mas não eram áreas tão relevantes. E ela teve uma melhora com a amiodarona, mas teve que interromper na gravidez. Foi realizado o teste genético, ela tem a mutação a mesma do que a nossa paciente, e viram que durante a retirada da amiodarona, a paciente teve uma queda da fração de ejeção, e mesmo assim, ele traz um pouco que, mesmo a amiodarona, durante o uso, não foi tão efetiva, e que no pós-puerpério e tudo, que ela já tinha ganhado o neném, colocaram um CDI para prevenção primária para esse paciente. A flecainamida foi iniciada junto, e essa paciente teve uma melhora substancial das extracístoles, da taxa, né, da carga de extracístole, e teve também melhora da fração de ejeção. Então, aqui ele coloca esse learning points aí, ele coloca para a gente que, na presença desses achados eletrocardiográficos ou no Holter, dessas extracístoles de padrão multifocal, em pacientes jovens, a gente tem que aumentar a suspeição sobre essa mutação, que a flecainamida, ela tem que ser uma possibilidade de uso, e nesse estudo eles colocam que utilizam essas medicações mesmo em contexto de disfunção, e que o CDI fica para uma discussão individualizada, de acordo com cada paciente, no contexto da prevenção primária. E que a ablação, ela não é sugerida por causa desses padrões polimórficos. Lógico que é um case report, não tem força de recomendação, mas é só para ilustrar mais um caso bem similar ao da nossa paciente, e que me fez pensar bastante, assim, como a gente, não conhecendo esses padrões, não consegue ter realmente esse pensamento. Então, fica aí para discussão que o artigo traz para a gente, as divergências de alguns estudos em relação a essa mutação do SCN5A e a miocardiopatia dilatada, se é por ganho, se é por perda, mas o importante é saber que esse padrão das extrasístoles associados à miocardiopatia está ligado a ganho. O fenótipo semelhante à nossa paciente, ele tem que ser mais precoce o reconhecimento desse padrão com associação com a doença do que o teste genético. A gente não precisa do teste genético para pensar que essa alteração pode estar correlacionada. Lógico que a confirmação vem com o teste. E a possibilidade de reversão da arritmia e melhora da fração de ejeção com os bloqueadores de canais. Gente, ficou de calça aqui, é canal de sódio, me perdoe. Então, ficam os questionamentos, né? Esse paper, ele traz uma coisa assim, será que você pode usar os bloqueadores de canal de sódio, se responder bem, é uma forma de você diferenciar de outras mutações arritmogênicas? Vamos utilizar mesmo em condições de disfunção ventricular? A fibrose miocárdica, nesses papers todos que eu apresentei, ele foi um achado incomum, apesar que só poucos pacientes realizaram ressonância, 11 pacientes só, mas desses que realizaram, poucos tinham fibroses importantes, com padrão difuso, e a gente vê que no nosso caso clínico, nem a paciente, nem o irmão tinham fibrose de uma forma tão relevante. A reversibilidade com o uso de medicamentos não se correlaciona com a benignidade do padrão. Então, saber que o bloqueador de canal de sódio pode reverter a condição não quer dizer que é um quadro mais simples, de forma alguma. Eles falam que quadros relacionados à perda de função, que não é o nosso caso em questão, podem ter prognóstico melhor. E eles colocam que é baixa suspeição de miocardiopatia dilatada devido à mutação se o paciente não tiver arritmia associada. E fica de novo aquela mesma pergunta que eu fiz para vocês, né? Quem veio primeiro, né? Se é a miocardiopatia proveniente dessa mutação, ou se a mutação causa a arritmia e é uma taquicardiopatia correlacionada. E aí, as decisões sobre o caso clínico, né? Nós vamos manter a amiodarona até quando? Em outros casos, o uso da propafenona seria equivalente à flecainamida? Vale a pena tentar a flecainamida mesmo em contexto de disfunção? A indicação de CDI, para o nosso caso, que é prevenção primária? E aí, eu abro para discussão. Agradeço a todos a oportunidade de apresentar. É um caso muito difícil, peço desculpas se ficou embolado, mas eu acho que encaixou super bem aos nossos pacientes. Parabéns, Isabela, ficou ótimo. Explica direitinho, né, os dois pacientes. Muito bom, muito legal.
Parabéns, Ótimo mesmo, Isabela. Muito Isabela. bom. Obrigada. Excelente. Entendemos a Stephanie agora. Total, Não né? pode Parece que falar um o cara nome. Desculpa, tá gravando. É. Falou primeiro. Você falou primeiro. Eu achei bem legal, achei Exatamente, mas aprendi muito bastante aí. Uma interessante. revisão muito É, boa. com certeza. Agora, aí entra, né? Da propafenona, será que a gente teria coragem? Ela que fez disfunção ventricular, enfim. Eu achei, assim, que Interessante também. Pode dizer, Gustavo. Eu achei interessante porque quando a gente pega esses casos que tem suspeita de uma cardiopatia ritmogênica, hereditária, a gente faz lá a ressonância buscando fibrose, até para justificar, né, como a gente vai conduzir o paciente. Aí, no caso desse, como esse da mutação do SN5A, né, não tá, como você mostrou, não tem tanta fibrose, e aí ele abrirem essa discussão para utilizar o bloqueador de canal de sódio, que a gente contraindicaria no caso de paciente com fibrose, né? Então, realmente vai demonstrando assim que a genética, nesses casos de miocardiopatia dilatada, o paciente que tem suspensão genética, pode até mudar o tratamento, né? Uma coisa, para mim, é nova. Muito legal. Exatamente, né? A gente vai mudar, talvez, indicação de CDI, já tem, né? Indicação de CDI em algumas doenças, né? A genética já indicando CDI com fração de injeções levemente reduzidas, ou às vezes até normal. Então, acho que realmente é um campo muito grande. Do caso específico da Stephanie, depois, né, a gente já discutiu ele algumas vezes, né? Falei o nome dela, desculpa. E com a sua apresentação, eu fico pensando o seguinte: se ela recuperar a fração de injeção, né? Ela teve o sucesso, por enquanto, da arritmia, né? A arritmia melhorou demais, né? O Holter dela, hoje tem um Limpou, Holter né? limpo. Se a fração de injeção normalizar, ou seja, ela teve a resposta completa, eu não indicaria CDI, pelo que você apresentou aí, né? E talvez aí eu ficaria mais confortável de trocar, sabe? Trocar a Medarona com fração de injeção já Depois da normal. normalização, né? Isso. Pós-normalização da fração de injeção, trocar e acompanhar e Porque ver se vai manter realmente sem arritmia e sem disfunção com propafenona, né? Eu pensaria em fazer isso, sabe? Aí agora eu mesmo assim, né, os pensamentos, né, tipo assim, o caso clínico, a Isabela pôs para, o caso clínico publicado, relato de caso, que ela pôs para ilustrar. Interessante que Isso. eles usaram na disfunção, mas o paciente tinha um CDI de backup, né, africanida, então foram com mais coragem, provavelmente. Enfim, né? E a paciente também teve um efeito colateral grave da miodarona. E aí a pergunta é, se a nossa paciente, se ela está dando certo com a miodarona sem efeito colateral, a gente sabe que os efeitos colaterais podem vir de longo prazo. Mas será que você mexeria, assim, sabe, assim, com medo de mexer em time que está ganhando, sabe? Não, então, antes dessa aula eu não mexeria não, Ana, eu deixaria mesmo. A gente sabe que a longo prazo a Medarona tem muito problema, mas é uma droga muito eficaz, né? Agora, vendo a aula aí, eu Você fico ficou mais bem encorajado. mais encorajado se ela recuperar a fração de injeção de trocar e acompanhar ela de perto, né? E ver. Mesmo sendo Porque, similar, que é a propafenona, que a gente tem mesmo mais sendo dúvida. similar, a gente fazendo holter seriado, seguindo ela pertinho aí, porque a gente sabe que ela é muito jovem, né, gente? Vai ter efeito colateral, né? E às vezes efeitos colaterais Eu, graves, né? Neuropatia, pneumonite, hipertiroidismo. O hipo a gente já tolera e já vai dar o Já tiroxina e nem pronto. liga, Mas né? os outros três, né? É bem mais complicado, né? Já teve eu casos de acho que neuropatias graves, o paciente não conseguia nem andar direito, né? Tivemos casos já de pneumopatia, que o paciente foi para O2, tivemos um óbito por pneumopatia. Então, a longo e prazo, assim, depois disso, eu tenderia a trocar. E o interessante, assim, eu não sei o quanto, eu até olhei, assim, se tinha algum conflito de interesse da equipe que publicou, porque eles colocam até que muitos pacientes foram retirados da fila de transplante depois que usaram flecainamida, pela melhora da fração de ejeção, nesses casos, e me chama atenção porque a gente está falando muito do primeiro caso, mas o caso do irmão, ele é um paciente que fez disfunção gravíssima, fez hipertiroidismo em Nossa, contexto da miodarona, ele é então muito eu acho que grave. ele é muito mais assim, eu acho que é mais emergente a discussão sobre ele e sobre
a manutenção da meldarona do que sobre ela, assim, porque ela ainda acha que a gente tem um gap para acompanhar, repetir essa ressonância, ver se saiu, mas acho que o ponto que eu achei interessante do paper é justamente isso, que o responsável pela recuperação da fração de ejeção foi a neutralização dos canais de sódio. Então, assim, difícil, né? Porque, igual eu falei, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha aí? Porque a gente está usando drogas remodeladoras pensando numa disfunção estrutural para um remodelamento, mas será que é realmente esse mecanismo que vai trazer essa melhora? Porque a gente entrou com todas as drogas como a gente faz habitualmente, claro que a gente vai manter, mas fico assim, será que a nossa expectativa está sendo muito maior em drogas que não vão atuar tão bem e estão deixando de passar algo que realmente atue, sabe, no tratamento? Entre aspas, no mecanismo de ação, né, da doença. Não, interessante. O irmão dela é gravíssimo, eu lembro dele de muito tempo no ambulatório, muito tempo no ambulatório, com essas extracístoles super complexas. Eu acho que ele acabou indo para o geral, para o cardio geral, para o ambulatório de cardio geral, na época do André Nabac, se não me engano. E aí depois tem muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que eu o vi depois desse AVC, que, nossa, fiquei muito penalizada, assim, pela apresentação, sabe? De tudo como ocorreu. E o holter que eu apresentei, Marco, quem pediu foi o Fábio, R1. Então, ele é recente, ele está com uma alta densidade de novo, assim, eu não sei o quanto de amiodarona no prontuário nosso, né, da Ritmo, estava como 200. Depois que eu me toquei, o irmão, depois que eu me toquei, que eu devia ter olhado da cardio geral, mas eu fiquei preocupada com ele, assim, porque ele, sim, ele tem uma disfunção grave, ele já teve AVC, ele tem um flutter também, não é só essa arritmia, essa ectopia. Então, eu acho que ele bate em outras entraves mais difíceis aí, e é um caso mais complexo, mas eu também queria colocar... Amanhã eu tô lá no ambulatório, a gente procura no cardio geral, Bela, Eu acho que a gente tem que rever. lá, e deixa um recadinho. Se não está tendo resposta, talvez seja uma tentativa de trocar mesmo, ver como é que vai ser a evolução, né? E como é que ele está de funcionalidade para avaliar a CDI se ele não responder? Eu não sei nada dele, nunca ouvi. Porque teve essa cranectomia, né? Então, eu acho que ele andava, assim. Eu lembro dele ficado com a sequela motora, mas eu lembro dele andando. Mas isso tem muito tempo. Eu não tenho certeza, assim, tem muito tempo. Mas eu acho que deve ter alguma funcionalidade. Ele fazia faculdade também. Ele faz odonto. Isso eu sei, porque a mãe me falou que não deixa eles ficarem então tá bom. Eu lembro dele na área da saúde, era uma coisa assim mesmo. Isso. Agora, então tá bem. O ponto que eu queria questionar é sobre a irmã, a terceira, né, que a gente nunca investigou. Porque eles colocam aqui que pacientes que não têm eventos arrítmicos, você tem uma baixa suspeição de miocardiopatia dilatada por essa mutação. E aí eu fiquei pensando, mas também a gente não tem métodos de propedêutica de arritmias tão bons, né? A gente faz um holter 24 horas, pode ser que ela tenha eventos que a gente não pegue. E aí eu fiquei pensando assim, a gente testa também e vê, né? E faz métodos de estratificação não invasiva também dela. O que vocês acham aí? Eu acho que tiver condição. Teste genético. Eu também. Aqui, mas teste genético para pesquisa só de variante significa que não vai nem estudar o gene inteiro, vai pesquisar uma variante. A gente consegue fazer num custo bem mais baixo, que é menos de R$500. Porque vai pegar só o SN5A. Só essa variante dele, só a variante. Então não vai pegar nem o gene inteiro. Vai pegar, né, assim, a variante, vai procurar essa variante. E se ela for negativa, acabou, né, gente? Resolveu a vida dessa parte, tá resolvida. A vida dela acabou. Exatamente. Não precisa ficar fazendo rolo, seguindo ela. A gente pode conversar isso sim com a família, tem total indicação. E aí não tem que fazer nenhum rastreio, tipo assim, né? Facilita muito. Muito legal. Eu acho que foi isso, assim, acho que foi um caso que eu fiquei tão feliz quando eu vi que o paper tinha tudo, assim, que era o caso da paciente, parece que ele pegou e falou assim, tá aqui, minha filha, lê que você vai aprender com esse caso. Então, eu achei muito bom, assim, queria agradecer a vocês a oportunidade de apresentar esse caso. Obrigada pela tanta informação que você trouxe pra gente. Obrigada. Só uma coisa aí, o Diego colocou, o Diego acompanha muito mitologia grega, né? E a hidra é um bicho de várias cabeças que quando você corta uma cabeça aparece mais 3.
Então, ela simboliza o conceito de que quando você quer resolver um problema, você piora o problema tentando resolver. Então, por isso que eles colocaram esse nome aí. Entendeu? Essa foi a definição para você vai ablação, piorar né? para hablar. Então, toda vez que tiver os meninos quiserem hablar alguém lá que a gente achar que precisa, a gente fala que eles estão... Lembrar da Ida de Diegão, Lerner. sinceramente, não, é o chat GPT mesmo, não tem base. É o Diego que tem cultura geral e mitologia grega. Muito bem. Impressionante. Então tá bom, gente. Boa noite aí, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal.